Olá, meus amores, tudo bem? Bom dia para vocês, espero que sim, viu? A tia tá com muita saudade de vocês. Antes da tia começar a nossa aula, a tia tem umas dicas de estudo para vocês. Que vocês sempre vá para um lugar calmo, arejado, silencioso, tranquilo, para que você possa se concentrar na nossa aula. Junto com você, leve o material escolar de vocês, lápis, borracha, caderno, apontador, todo o material que você for utilizar. E o livro de vocês, que nossa aula de hoje vai ser de arte. Nós vamos falar um pouco sobre o foco narrativo, sobre teatro, certo? E o que é que a gente fala no teatro? Sobre a linguagem. Nós vamos falar um pouco sobre o foco narrativo. Foco narrativo é a visão adotada pelo narrador ao contar uma história. O foco narrativo pode ser em primeira pessoa ou terceira pessoa. O que é foco narrativo? É quando você fala ou em primeira ou em terceira pessoa. Primeira pessoa é quando o narrador participa do que está sendo narrado. Terceira pessoa é quando o narrador não participa da narração. Existem os tipos de narrador. O personagem é quando eu participo, o personagem conta a história. O testemunho é quando ele está na história e só observa. O observador, que só observa a história, que é o narrador observador, que ele observa para contar a história. O intruso e o onisciente, a gente vai falar de cada um desses, certo? Importante lembrar que o foco narrativo é determinado conforme a perspectiva empregada pelo autor para contar determinada história. Narrador-personagem é um tipo de narrador, é um dos personagens da história, protagonista ou coadjuvante. Nesse caso, a história é narrada em primeira pessoa, no singular do plural, eu e nós. Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da central um rapaz, aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. O narrador observador é um tipo de narrador que conhece toda a história que será narrada, porém não participa dela. Assim, ele conhece os fatos, mas não atua, como a personagem da trama. Esse narrador portanto, tem um objetivo imparcial quanto ao desenrolar dos acontecimentos. Por esse motivo, esse texto é narrado em 3 pessoas do singular, ele e ela, ou eles ou ela. Vale lembrar que o texto narrativo é normalmente escrito em prosa, certo, gente? Aqui é um textozinho falando sobre o narrador observador, que ele só observa a história, ele narra, só observa. Tem o narrador testemunho, que conta a narrativa sob seu próprio ponto de vista, ele conta a história com o seu próprio ponto de vista, o que ele entendeu. Faz parte da narrativa, mas é um personagem secundário da história. Existe o narrador intruso, que além de observar e contar, ainda faz comentários sobre os acontecimentos que narra. Existe o narrador onisciente, devendo atender o conceito da palavra onisciente, a qual significa aquele que sabe de tudo. Dito isso, como foco narrativo, o narrador onisciente é aquele que conhece toda a história. Aí é um textozinho sobre o narrador, né, onisciente. E a tia, no livro de vocês de artes, tem uma atividadezinha que vocês vão trabalhar sobre esse tipo de narração. A tia vai querer que vocês contem uma história sendo o narrador observador. O que é o narrador observador? É o narrador que você conhece toda a história, que você já conhece a história que será narrada, mas você não participa dela, certo? Você vai me contar uma história que ela já existe, que você observou e vai me contar.
você vai ser o narrador testemunha, ao mesmo tempo o narrador observador. Você conhece a história, não, participa da história e vai me contar, vai fazer um comentário daquilo com o seu próprio ponto de vista. Qualquer história que você conhece, você vai me contar uma história colocando o seu próprio ponto de vista nela, tá certo? Então, aqui a tia encerra a nossa aula. Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Acesse quantas vezes vocês quiserem, certo? Um bom final de semana. Espero que vocês durante essa semana tenham tido muito aprendizado, muito conhecimento, tenham feito todas as atividades. Um grande beijo. Cuide-se, cuide-se. Então, até segunda-feira, a nossa aula de português. Então, descanse bastante esse final de semana para que segunda-feira vocês estejam bem afiados. Até a próxima aula, meus amores. Tchau!